O que diferencia, na sua visão, um médico comum de um médico de negócios? Esse esforço que eu vou colocar numa residência empregado no meu próprio negócio vai me trazer uma rentabilidade muito maior. Em que momento que você olhou para sua carreira, para sua vida e você entendeu que não seria atendendo pacientes propriamente dito que você iria crescer de verdade? E eu acho que escolher o mentor certo. Procura alguém que já fez o que você quer fazer. Cara, teve algum momento que o bicho pegou assim que você falou, cara, será que você deu uma titubeada assim? Eu vejo que a maior parte dos consultórios médicos, o médico não faz ideia de quantos contatos chegam, de onde vieram, por que não fecharam, qual foi o tempo médio de resposta, né? Qual é a jornada do paciente, quantos pacientes deveriam voltar esse mês de recorrência e quantos não voltaram. O que muda no marketing, na estratégia de marketing, para o médico que atende convênio, e particular, óbvio, e para o médico que atende só particular? Só que a gente viu muito cedo que eu fazer você ser visto não é o suficiente. Porque se eu faço você ser visto, mas aquilo que está sendo colocado não é interessante, se o paciente não vê autoridade, ele não consome. O quanto que estar nos ambientes certos, com as pessoas certas, cara, virou o jogo, assim. Fala médico, médica, empresário, profissional de saúde. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Médicos de Negócios. Eu estou aqui com um cara muito especial, Pedro Doria. Seja muito bem-vindo. Pedrão é amigo, né? Médico empresário, especialista em marketing médico. Está finalizando agora MBA em gestão de saúde, IA e também finanças. Cara, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui, meu querido. Cara, eu fico muito feliz em poder participar, em ajudar aí os colegas que estão nesse processo de empreendedorismo, talvez a se encontrar nesse universo que é tão diferente pra gente, né? Mas que sempre é muito recompensador. Com certeza, cara. E assim, a gente já começa daquele jeito, tá, Pedrão? Cara, em que momento que você olhou para sua carreira, para sua vida, e você entendeu que não seria atendendo pacientes propriamente dito, que você iria crescer de verdade? Pô, Bruno, acho que assim, a minha vida ela foi me levando para um caminho diferente desde sempre. Então, eu entrei na faculdade, e aí na faculdade na época que tinha lançado aquelas ligas acadêmicas, né? Aí entrei em uma liga acadêmica de cirurgia plástica, que era o que eu queria fazer. E aí surgiram a oportunidade de eu assumir a presidência numa Associação Brasileira de Liga de Cirurgia Plástica. Então, foi minha primeira experiência tendo uma gestão de pessoas à distância, e entendendo como é que funciona o mercado da medicina, né? Isso foi você estava na faculdade Estava na faculdade, ainda. Isso era segundo, terceiro ano de faculdade, tá. assim. Beleza. E aí tive a oportunidade de fazer essa gestão, entrei, aprendi como funcionava o mundo das sociedades médicas, né? E aquilo já foi me dando uma visibilidade de que o caminho para você ter sucesso e você ter uma realização não necessariamente é só fazer no atendimento, que é um pouco mais complexo do que simplesmente atender o paciente, né? E aí, em virtude disso, eu recebi uma oferta para trabalhar numa startup, que na época era uma startup que fazia como se fosse prontuários de saúde, gestão de recebíveis. Não vou falar o nome também porque eles me deram um balão, depois a gente pode falar sobre isso. Né? Deixa abaixo, depois você me conta. E aí, nessa startup, eu fui entender um pouco mais sobre o mundo de recebíveis médicos. Então, tabela TUS, como é que funciona a parte de gestão hospitalar, glosas e tudo mais. E eu vi que o processo para você ter sucesso ele é mais complexo. Tem todo um processo, né, administrativo que precede. E eu fui vendo que a saúde talvez seja uma das áreas que mais precisa de solução que facilitam o trabalho do médico e que garantem ao paciente um processo mais limpo, né, de atendimento. E aí, depois de passar por esse processo nessa startup, eu acabei me formando e aí fui trabalhei alguns anos da pandemia, porque na hora que eu passei na residência estava tudo fechado, eu ia perder o primeiro ano cirúrgico, né? Eu ia fazer ortopedia na época, acabei mudando um pouco em virtude da startup, vi que o mercado da ortopedia era bem interessante, e aí preferi fazer essa mudança de carreira. E aí depois que eu fiz essa mudança para ortopedia e que eu não entrei na residência, fui trabalhar de plantão. E aí entrei naquela vida de plantão, né? Trabalhando pra caramba, vendo como as coisas funcionavam, vendo às vezes os colegas voltando de São Paulo de outros lugares, estando no mesmo lugar que eu, mesmo muito bem formados. E você estava onde? Isso eu estava em Salvador na época, né? Salvador. E eu trabalhava tanto em Salvador capital quanto trabalhava no interior. E aquilo foi me deixando incomodado, porque eu falei, poxa, quer dizer, eu vou para São Paulo, vou fazer 5, 6 anos de residência, vou voltar para cá,
e vou ter que gastar 10 anos para me inserir no mercado, e nesse meio tempo eu vou estar trabalhando no mesmo lugar que eu estou trabalhando agora, né? Então aquilo me deixava incomodado, porque eu me sentia um iniciante, eu era de fato um generalista, né, recém-formado, e tinha especialistas muito bem formados trabalhando junto comigo e ganhando a mesma coisa. E aquilo Dá uma assustada, né? dá uma assustada e incomoda isso, né? E nesse processo eu conheci minha esposa e eu não queria que ela passasse pelo que eu estava passando, né? Eu tenho uma família também que minha mãe é médica e minha mãe durante muito tempo ela teve que abrir mão de certas coisas em virtude da profissão. Eu falei, poxa, quando a gente tiver a nossa família, eu não quero que Monique passe por isso. E aí que eu tomei a decisão de ligar para o Daniel, que é meu sócio, que aí fundou a B2, né? A gente pode abordar um pouquinho mais a história da B2 depois. Mas eu fui vendo que eu era muito bom em resolver problemas de saúde, não necessariamente eu era o melhor médico que poderia ser, né? Então eu sinto que eu fui sendo puxado para resolver problemas e garantir que bons profissionais exercessem aquela profissão da melhor forma possível, com menos atrito. E aí eu acho que é daí que surgem as empresas, né, para tentar solucionar esse tipo de problema. Legal, mas então foi uma jornada que começou bem antes de você se tornar médico. Bem né? antes. E acho que essa visão, porque tem muita gente que passou por um processo que estava na liga com você, Sim. que não enxergou isso, né? Eu fui da diretoria, não fui presidente, mas fui da diretoria das ligas acadêmicas de saúde da família. Massa. Cara, ninguém tinha essa visão lá, mas é o que você falou, a gente já vai adquirindo habilidades que depois vão ser muito úteis, né? Então, gestão de pessoas, gestão de crises, organização de eventos. Cara, você vai começando a pegar uma bagagem e aí a hora que você sai, você já não consegue se ver mais naquela rota comum, né? Total. Então, eu saí da faculdade, fui fazer medicina de família, que era o que eu queria, mas em pouco tempo eu percebi que eu não queria o modelo tradicional que o médico de família geralmente se insere. Sim. Então, muito disso veio da visão de antes, de estar com os olhos abertos para receber informação e ter um olhar crítico, né? Acho que isso é bem relevante para a gente tomar a melhor decisão, né? Com certeza. E tem uma coisa interessante nisso, que foi durante esse período nas ligas, quando eu fui presidente da BLCP, que eu conheci um médico, inclusive ele aqui de São Paulo, chama Leandro Faustino, que ele é cirurgião plástico. E aí ele deu uma palestra no congresso pra gente que era formei cirurgião plástico, e agora, né? E ele mostrava como era a vida dele. E ele tinha feito em um ano, acho que 17 cirurgias e procedimentos estéticos, né? Então era minimamente invasivo e também cirurgia. 2 anos depois ele volta e dá uma palestra. E aí ele mostra isso de novo. E ele tinha feito 360 ou 370 cirurgias no ano. E aí isso assustou todo mundo no congresso, né? Os preceptores, não, 370, um por dia. Às vezes eu não tenho esse volume, né? Como é que ele chegou lá? E o detalhe, isso era 2018, 2019, foi justamente o digital. Então, é quando eu estava começando o marketing digital. Esse foi o meu primeiro contato. E eu tive esse contato, e muita gente teve esse contato, mas abriu os olhos de poucas pessoas. Sim. Entende? Existia uma resistência muito grande dentro da profissão de que se você precisa se preocupar com a administração, com o marketing, é porque você não se garante como bom profissional para o paciente chegar até você, né? Então, eu acho que também é um processo do médico de descobrir que isso é relevante dentro da sua prática clínica, sabe? Tá, não, perfeito. E pensando na decisão, porque, cara, não é uma decisão fácil, tá? Eu falo porque eu decidi parar de atender, mas foi depois de um ano de terapia, de comprar umas 2, 3 mentorias para tomar essa decisão com tranquilidade. Teve algum momento que, assim, o bicho pegou, que você pensou, cara, talvez eu não devesse ter feito isso, talvez... Se eu tivesse com os plantões, eu estava mais tranquilo, porque empreender, às vezes, é uma montanha-russa. Cara, teve algum momento que o bicho pegou, assim, que você falou, cara, será que você deu uma titubeada, assim? Eu vou te falar que eu ainda tenho essa angústia até hoje, assim, não vou dizer que eu estou bem resolvido, não. Mas teve um evento bem específico, que foi logo quando a gente estava começando a B2, né? Que eu ainda estava dando muito plantão, eu trabalhava coisa de 60, 70 horas. E a gente não conseguiu em determinado mês, tinha uns 3, 4 meses de idade a empresa e a gente não conseguiu vender para ninguém, a gente não conseguiu captar cliente. E aí eu lembro que eu estava no plantão e tinha muitos anos já que eu não ia para religião, não rezava, né? Eu até flertei com o budismo durante um tempo. E eu falei, vou rezar, vou procurar vou dar uma chance, né? Para ver se eu consigo receber alguma coisa. E aí eu lembro que eu rezei e pedi, olha, se realmente esse for o meu caminho, né, se essa for para ser minha história, que isso fique claro, né, que eu consiga ver isso. E aí eu lembro que eu rezei, cara, 2 horas depois do Daniel, meu sócio me liga e fala, cara, fechei 2 clientes. Eu falei, puxa, é isso, sabe? Então, depois desse dia, eu passei por vários momentos difíceis, mas eu nunca tive dúvida que aquele ali era o meu caminho, sabe? Eu internalizei aquilo como, não, entendi que
pedi, recebi, vou baixar a cabeça e trabalhar agora, sabe? Até tem um caminho mais fácil, mais Exato. tranquilo, mais fácil entre aspas, né? Mas que não depende tanto de você, né? Sim. Conseguir ter um resultado, mas não é o que você se propôs. Não é o que enche meus olhos, assim. Eu vou te falar que o empreendedorismo hoje, ele me anima, né? Ele me excita em fazer coisas diferentes, ele abre minha cabeça. Então, eu vejo que é um caminho que é muito mais difícil do que você ser funcionário de alguém. E para alguns médicos, ser funcionário é uma boa ideia, né? Dependendo do seu perfil psicológico. Mas para mim é um caminho que não me fazia feliz. Não me fazia feliz. Perfeito. Pedrão, aí vamos lá. Você tem a parte de marketing, mas você tem mais coisa dentro dos seus negócios. Quais negócios que você tem hoje, de fato? Pô, a história da B2, ela começa, na verdade, só para te dar uma linha do tempo, né? Porque a gente foi desenvolvendo outras linhas. Porque, inicialmente, o que é que a gente queria? A gente queria fazer lançamento. Era na época ainda dos cursos médicos e tudo, então a gente já queria fazer lançamento. Só que os médicos estavam inseguros em fazer lançamento e colocar o capital próprio, porque não é algo fácil, é custoso para você começar e tudo mais. E a gente falou, não, vamos fazer tráfego local, a gente traz pacientes e com esses pacientes a gente custeia o lançamento. E aí a gente começou inicialmente fazendo tráfego pago, que é trazer visibilidade para esse médico. Só que a gente viu muito cedo que eu fazer você ser visto não é o suficiente. Porque se eu faço você ser visto, mas aquilo que está sendo colocado não é interessante, se o paciente não vê autoridade, ele não consome. Então a gente teve que acoplar um serviço de mídia social, de gestão de mídias, de sites e por aí vai. Só que também isso não é o suficiente, porque o paciente ele te vê, ele gosta, só que aí chega na secretária, ela demora 3, 4 horas para responder. Então esse paciente ele não marca. E aí a gente começou a desenvolver soluções que também envolviam esse atendimento. Seja atendimento com IA hoje, que é um dos fortes da empresa, mas a gente chegou a ter durante muito tempo uma empresa que fazia secretariado remoto à distância. A gente acabou descontinuando essa linha de negócio porque eu vejo que hoje a IA ela tem um papel muito mais seguro, estável, e ele tem vantagens que o humano não consegue mais acompanhar. E pensando em negócio, é muito mais difícil de você gerenciar uma equipe de secretária remota, né? Total. Assim, e eram todas CLT, então imagina, o médico ele tem uma secretária, chega a ter 30, né? Então era uma zona gerenciar todas. Então, a gente acabou indo para essa linha de IA, e hoje essa linha de IA é uma das que a gente mais desenvolve na empresa, seja criando sistemas para consultórios, seja criando realmente essa parte de atendimento. Eu tenho alguns outros negócios também que fogem um pouco na medicina, vão para o agro, mas isso aí é uma coisa mais pessoal. Tem as cabeças de gado? Aí é bom, né? Aí é bom. Mas aí é um conhecimento bem específico, Sim. Não dá para entrar do nada, né? Sim. Cara, eu já pesquisei, é um baita no mercado, óbvio, mas tem que entender, não tem jeito. É um mercado complexo, todos são, né? Sim. Mas é mais fácil a gente mexer com o que a gente entende, Sim. Tá certo. E, cara, entrando um pouco mais no marketing em si, vocês falam diariamente com um monte de médico, Cara, médico que vem chorar desconto, médico que não acredita no marketing, Sim. médico que quer que vocês façam umas artezinhas prontas lá e é isso, que não quer aparecer. Cara, se tivesse que elencar a coisa que o médico chega pedindo, mas que ela geralmente não é para um primeiro momento, ou que ela é totalmente inútil, que ele acha que ele tem que fazer, mas que ele não tem que fazer. Qual que é geralmente o pedido que ele tem, a ideia que ele tem e que está totalmente errado? Eu vejo que tem 2 pedidos principais. O primeiro deles é fazer tráfego. Hoje o médico ele já chega com essa consciência. Eu quero fazer tráfego, beleza. Só que aí eu entro no Instagram dele e falo, aqui, foto sua com cachorro, viajando. Então, assim, não tem como eu trazer pessoas para verem isso aqui. Eu preciso fazer um trabalho prévio de estruturação de perfil, de posicionamento, de brand, para que você seja visto com autoridade para depois fazer tráfego pago. Porque senão eu vou trazer gente para te ver e eles não vão gostar do que estão vendo. Ou mesmo eles não têm uma secretária própria. Eles trabalham no Alivance, em um lugar alugado, eles não conseguem cobrar esse profissional um bom atendimento, então o tráfego não traz resultado isoladamente, né? Ele não vai salvar um consultório, não existe bala de prata. E aí entra no segundo problema, que é o médico que às vezes quer falar assim, não, vou fazer marketing, mas eu vou delegar para vocês. Eu falo, não vai dar certo também. Porque hoje a competição do mercado ela é grande. Então hoje tem profissionais que investem, às vezes, 10, 15 mil reais por mês, que falam bem, se apresentam bem, né, que tem um bom consultório, uma boa experiência de paciente, você quer competir no digital só delargando para a gente, né? Então, eu acredito que esses são os 2 principais problemas. Ou achar que tem uma bala de prata, que seria o marketing, o tráfego pago, ou querer delargar para uma empresa algo que depende inerentemente dele. Você precisa ser o protagonista da sua história. Não tem como eu ser ou ditar qual é a sua linha. Eu estou ali para te ajudar. Eu costumo dizer que eu sou o seu personal. Então, se você quer executar, você quer perder peso, ganhar massa, eu vou te ajudar. Agora, sem você querer
e sem você me ajudar a te ajudar, é completamente impossível. E não quer dizer que aparecer vai ser confortável de cara. Total. Na verdade, geralmente não é. E nem vai passar a ser, talvez, 100% confortável. Mas é uma área muito primordial, né? Se a gente fala de marketing, vendas, cara, não tem... Todas as áreas, obviamente, têm a sua importância, experiência do cliente, etc. Mas, cara, marketing e vendas não tem como. É o que vai gerar receita, né? Não tem como você fugir disso. E aí, às vezes a gente recebe... Às vezes não, cara, acho que talvez a maioria. A gente recebe pessoas que se aplicam para mentoria ou que a gente conversa e que ele acha que fazer o consultório é fazer tráfego. Não, eu já estou com uma agência e eles estão fazendo tráfego, já estou fazendo tráfego pago, mas o cara não tem um prontuário, né? E aí é o que você falou. Vai chegar um lead, né, um potencial cliente, cara, a secretária não vai estar ajustada, né? E aí ele põe tráfego, ele gasta, que é uma forma paga de você potencializar seus resultados, só que você potencializa algo que não está funcionando. Você expande algo que já não funciona. Então, eu até geralmente indico que os primeiros agendamentos, que você consiga ter esse resultado através do orgânico. E aí, aqui eu encontrei um caminho, agora dá para funcionar. Minha secretária já está com uma conversão X, né? Os meus conteúdos já estão agregando valor. Agora eu vou expandir, levar isso para outras pessoas de uma maneira mais rápida, colocando do bolso. E muitas vezes, assim, o próprio consultório banca o próprio crescimento, né? Porque senão ele já começa lá atrás no negativo. Ele já contrata um prontuário que não precisa, num preço, às vezes, absurdo, né? Que ele vai pagar 3, 4 vezes o que precisaria ser. Aí ele contrata uma agência que não é para o momento dele, às vezes, para fazer tráfego. E a hora que ele vê, ele começa, se ele estiver na telemedicina, com 10K negativo, né? Para depois começar a ver se tem algum resultado. Só que esse cara que está começando, ele normalmente não tem essa reserva toda. Então ele tem que funcionar em um mês, né? E, cara, nem as ferramentas não funcionam para um mês, né? Eu imagino que os contratos que vocês façam sejam de alguns meses, pelo menos, né? Sim. Geralmente é de quanto tempo? A gente começa em 6 meses, 6 mas meses. eu costumo dizer que, assim, 6 meses é para você ter algum vislumbre que vai funcionar. Porque o tempo médio para você validar um projeto é de 1 ano para cima. Eu vejo esse problema sempre, e aí eu adicionaria que o médico não só ele quer rápido, mas ele acha que ele contratar o gestor de tráfego de R$1.000 por mês vai resolver o problema dele. Quer dizer, você quer sair às vezes de 20 para 40, 50 mil reais de faturamento e você quer pagar mal para o teu time. Para as pessoas que vão te levar até lá. Você paga mal secretária, você paga mal o teu time de marketing e você acha que essas pessoas que estão sendo mal pagas vão te levar onde você quer chegar. E muitas vezes não conseguem, né? Você não pode ser mesquinho com o seu próprio crescimento. Você tem que ser uma pessoa que enxerga quem são os melhores, que você cria uma reserva para passar por esse momento, né? E que você realmente aplica naquele teu consultório. Porque às vezes você gasta 300, 400 mil para fazer um consultório, você não quer gastar 20 mil em marketing no semestre, não faz sentido. Cara, e a gente pega muito médico que, por exemplo, está na psiquiatria que dá para fazer telemedicina. Cara, às vezes o cara não quer abrir uma PJ enquanto não tiver paciente. Sim. Cara, você já tem que começar a lidar como negócio, senão nunca vai ser um negócio, né? Eu quero um prontuário de graça. Cara, pelo amor de Deus, o prontuário tem de R$130 no mês. Você não teve que reformar uma sala, cara. Pelo amor de Deus. Se você fosse abrir um negócio físico, quanto você ia gastar? Total. Investir, não é gasto, mas olha o risco que você ia ter que assumir. E a pessoa ela quer ter o resultado de ter um negócio, mas não quer viver o processo, né? E quer ganhar bem, mas não quer pagar bem. Então, isso de fato acontece com muita frequência e eles tomam decisões erradas. Aí ela vai queimar, o profissional vai queimando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cara, vai queimando 6 meses de caixa, né? Aí acabou, ele fala, não é para mim. Porque ele tomou decisões estrategicamente erradas, Sim, né? Em momentos errados. Então, acho que tem que ter essa clareza, né? E uma outra clareza que o médico tem que ter é de quem é o paciente ideal dele. Que é muito comum o médico trazer, mas aqui na minha cidade só tem Unimed. Aqui ninguém paga. Aqui todo mundo tem convênio. Cara, isso não está no seu controle, tá? E toda cidade eu vejo reclamação. Se eu falar com um cara que está numa cidade de 15 mil habitantes, ele vai falar que é pequeno demais, ninguém paga. Se eu falo com o cara de São Paulo, ele fala, não, aqui tem muita concorrência. Sempre tem uma desculpa que não está no nosso controle, né? E aí, um ponto importantíssimo é entender, cara, quem que eu quero dentro do meu consultório, né? E aí eu queria ouvir de você, assim, a sua percepção. Eu não sei se vocês trabalham com 2 tipos de médicos, entre aspas, né? O que muda no marketing, na estratégia de marketing, para o médico que atende convênio e particular, óbvio,
e para o médico que atende só particular. Falando do marketing, mas entra um pouquinho em vendas, porque eu sei que vai mudar, obviamente. Eu acho que a distinção principal, na verdade, são outros dois polos. Eu diria que existe uma medicina de necessidade. Então, eu vou falar aqui de ortopedistas, quebrei um braço, eu preciso resolver. Né? Um problema vascular, você precisa resolver. E você tem uma medicina de desejo. O paciente, às vezes, quer fazer uma plástica. Para ele, pode ser uma necessidade para autoestima, mas ele pode postergar facilmente essa decisão. Então, a jornada de compra, o tempo de consumo desses dois vai ser completamente diferente. Quando a gente pensa em medicina de necessidade, você precisa estar na frente das pessoas da forma como elas pesquisam para te achar agora. Então, eu costumo dizer que se você é um ortopedista de plano de saúde, ou um oftalmologista de plano de saúde, ou um torrino de plano de saúde, você está no Google, vai ser a tua plataforma principal, porque o paciente vai te procurar lá muitas vezes. Então, se você tem um bom Google, com um bom Google Meu Negócio, um site estruturado, já mata 80% dos teus problemas, né? Só que esse paciente que te achou no Google, que pesquisou ali rapidinho, clicou no teu site e te viu, ele não tem muita fidelidade com você. Então, ele vai comparar você como uma commodity, porque você está se apresentando como uma commodity. Ele está pronto para comprar, mas não de você. Exato. Ele está mais pronto do que no Instagram da vida, mas ele não faz questão que seja com você, ele vai comparar preço. É isso aí. Ele quer um ortopedista em São Paulo. Pode ser você, pode ser a doutora Maria, doutor José, pode ser qualquer um. Então, esse paciente ele vai buscar preço, prazo, né? Então, velocidade de atendimento e condição facilitada, do tipo, está perto dele. Então, se a secretária não é uma boa vendedora para esse perfil, você acaba não trazendo o paciente. Então, se você não tem uma ferramenta de IA, nesse caso, para atender o paciente rápido, durante o final de semana, muitas vezes você perde o paciente. Por um outro lado, se eu estou falando de um cirurgião plástico, o paciente não vai digitar no Google, entrar no seu site e fazer uma mama com você. O caminho não é esse, né? Eu preciso saber quem já fez com você, se ficou bom, se não ficou, qual é a sua vibração, né? Como você vive, se eu admiro você como profissional ou não, para aí eu tomar decisão de compra. Então, aqui na medicina de necessidade, ou na medicina de desejo, que não somente é a questão de estética, mas também entra pediatrias, porque a mãe tem um nível de confiança, né? Precisa confiar muito no profissional, especialmente subespecialidades pediátricas, ou ginecologia e obstetrícia, principalmente na parte de obstetrícia. A minha jornada é longa. Porque eu preciso ver você, entender quem já consumiu, se deu certo ou se não deu. Então, essa jornada muitas vezes são meses. Por isso que, se eu começo a fazer tráfego, eu não vou ter resultado em um mês para um médico, cirurgião plástico, um dermatologista. Eu vou demorar 6 meses. Porque eu vou trazer o seguidor vai te acompanhar, eu vou fazer remarketing para ele e depois ele consome. Então, as necessidades de estrutura são muito diferentes. Às vezes eu pego casais em que o marido é ortopedista e a mulher é dermatologista. E aí o marido tem resultado mais rápido e a esposa fica, não, mas cadê meus pacientes? Eu falo, olha, vocês são perfis completamente diferentes, né? Então não tem como você comparar, olhar para o lado e comparar especialidades diferentes ou cidades diferentes. Não tem uma receita de bolo. Não tem receita de bolo para todo mundo. E isso que o médico às vezes tem dificuldade de entender, né? Porque, infelizmente, na nossa formação, cara, tanto graduação, residência, pós-graduação, a gente sai sem base nenhuma, né? De fato. Então, isso não deveria ser assim. Até outro dia eu fiz um post, um anúncio sobre isso. E aí eu falei, porque na faculdade de medicina a gente não aprende nada sobre negócio, sobre carreira e tal. Aí um cara comentou, não era médico, ele comentou, porque a faculdade é de medicina. Falei, cara, se a faculdade está te preparando para quê? Para ter uma carreira naquilo. Não para ser somente empregado de alguém e só esse caminho serve. Mas muitas vezes é o que a faculdade faz, né? É o que a residência faz, é o que a pós faz. Ela te faz olhar só o técnico. Então o médico tem lá, às vezes, a gente tem médico na mentoria que tem 4 residências. Cara, 4 residências. Eu falei, cara, o que esse cara estava fazendo até agora, né? E aí ele acha que ele tem que fazer uma pós para crescer o consultório. Eu falei, cara, por que você tem que fazer outra pós? Cara, conhecimento técnico é maravilhoso. Quanto mais você tiver, melhor. Mas não é isso que vai te dar o resultado que você está buscando. Já era para você ter resultado muito antes, né? Mas a gente tem um olhar muito técnico, né? E é difícil, às vezes, o médico abrir o olho para isso. Até porque são áreas desconfortáveis, às vezes. São coisas que ele desconhece totalmente. E aí ele prefere, às vezes, delargar, igual você falou, e aí a coisa se perde, né? E isso entra muito até na frente de IA também. Cara, se você começar a ver 2, 3 vídeos, alguém ensinando a usar IA, seu Instagram vira só isso. Assim como de marketing, né? Sim. É só gente ensinando sobre IA e que dá para fazer imagem, dá para fazer vídeo, dá para ela atender por você, dá para fazer um monte de coisa.
olhando para esse mercado de IA, assim, o que é hype e oba-oba, na sua visão? E o que realmente bota dinheiro no bolso, faz diferença pro médico em si? Ou quais são os processos que na vida dele podem melhorar muito com o IA e que é comum de você orientar, por exemplo, os seus clientes a implementarem lá? Beleza, assim, eu acho que aí existe um conceito que chama Gartner Hype Cycle, que é toda nova tecnologia, geralmente no início você tem expectativas muito infladas, né? Todo mundo achou que a IA ia mudar o mundo, que radiologista estava com dias contados, né? Então, assim, se achou que a IA ia evoluir muito rápido. E, na verdade, ela evoluiu, só que agora ela começa a ficar cada vez mais difícil de evoluir. Se você estudar um pouquinho sobre isso, você vê que a curva, na verdade, ela não é exponencial. Ela é uma curva que chega num platô em determinado ponto pela capacidade de processamento. Então, o que é que eu vejo hoje que é a grande diferenciação? Todo mundo achou que ia mudar o mundo, depois agora o pessoal já viu que não é bem por aí, ou então consumiram soluções de IA que estavam ruins ou muito novas ainda, e aí agora IA não presta mais. Eventualmente a gente vai chegar no que eles chamam de platô da produtividade, que a gente entende o que a ferramenta tem, lados positivos e negativos, e que a gente utiliza ela da forma correta. Então, para mim, onde é que a IA entra muito bem? Processos repetitivos, né? Secretariado talvez seja a grande oportunidade, porque a maior parte das secretárias é ruim. É ruim. Sem alucinação, né? Pelo amor de Deus. Isso, sem alucinação. Mas assim, a maior parte das secretárias, elas não atendem direito o paciente, elas são remuneradas de forma fixa, então não existe nenhum benefício em ela vender mais para você. Quanto menos ela atender, melhor. O médico também às vezes não contrata e não capacita essa profissional. Porque nem ele sabe. Ele também não sabe como cobrar, não sabe como contratar, né? E não sabe como incentivar essa pessoa que está trabalhando com ele. Então, o que é que eu vejo que é a grande oportunidade? Atendimento comercial. Não a IA substituindo uma secretária, mas automatizando processos repetitivos dela. Então, oi, tudo bem? Como é seu nome? O que é que você gostaria? Qual é seu plano? Isso tudo pode ser feito por inteligência artificial, né? Quando ela é bem construída. Não é um chatbot, muito médico acha que... De apertar os botãozinhos ali, isso, né? Que é clique 1, clique 2. Isso é chatbot, isso é um robô pré-programado. Inteligência artificial, ela tem uma capacidade analítica. Então, ela vai ler o que está sendo conversado, ela vai ter uma memória do que é que já foi falado e ela vai responder a partir daí. Então, para mim, essa é a primeira grande oportunidade. Você colocar uma IA para atender fora de horário comercial, para você atender de noite, né? Às vezes você atender feriados, que é um período que fica desassistido, ou mesmo para você desafogar a tua secretária, que tem 1000 tasks para fazer no dia, né? Porque ela é tua instrumentadora às vezes, é secretária, administrativo, financeiro, tudo. E aí você tira isso da secretária e dá espaço para ela supervisionar a IA. E para ela focar nos clientes que tem mais potencial, talvez. Exatamente, na experiência desse paciente. Então, se você faz tráfego pago, você sabe que uma boa parte dos pacientes que chegam não são bons, né? São curiosos às vezes, eles querem saber como é que funciona. Se você bota um IA para fazer um pré-filtro e depois você direciona para a secretária, olha, dá atenção para essa pessoa aqui que é uma pessoa possível. Então, essa é uma grande oportunidade que eu vejo que a IA hoje já substitui muito bem e que executa essa função com muita qualidade, que é o pré-atendimento comercial. Quando a gente entra na parte de gerenciamento, que muito médico também chega para mim e fala assim, não, Pedro, eu quero que ele atenda, bote no prontuário, emita nota fiscal, link de pagamento. Eu falo, calma, peraí, também não é uma super inteligência, né? Porque essas IAs, elas são modelos preditivos, são LLMs, né? Então, ele não pensa de fato, ela não processa, ela vai dizer o que ela acredita que você quer ouvir. Então, ela tem uma limitação do que ela consegue executar. Ela não consegue entrar num site e emitir uma nota fiscal ainda, né? Possivelmente no futuro ela vai conseguir fazer isso. Cloud Code tá aí, hein? O Cloud já tá ajudando. Já tá quase, hein? Então, o que é que eu acredito que o médico pode fazer hoje? Implementar esse sistema de atendimento, acho que é o primeiro passo, e utilizar para ajudar ele em coisas repetitivas. Do tipo, se você é radiologista, bota um cloudzinho, vai citando aqui, ditando o exame, né? E isso já vai transcrevendo para você de forma automática. Ou se você tem um psiquiatra, às vezes, você faz uma consulta mais longa, já está tudo transcrito lá para você, você só aprova. Então, eu acredito que essas funcionalidades hoje já ajudam muito a vida do médico, te devolvem tempo para você realmente parar e escutar o teu paciente, porque ao invés de eu estar aqui, né, eu estou te ouvindo e vendo aquilo que realmente te preocupa, então eu consigo devolver ao médico tempo para se preocupar com o paciente e eu consigo devolver à secretária tempo para atender aquelas pessoas que realmente importam, né? Então,
para mim, essa é a grande aplicabilidade da IA hoje. Mas, claro, isso aí é um mercado Legal. que o pessoal está ouvindo daqui a um ano, já é outra realidade, né? Porque há um ano atrás era outra coisa. A gente chama você de novo, não tem problema não. Agora, antes de entrar mais a fundo nesse ponto, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou abrindo as portas da comunidade Apex para você. A comunidade Apex é um grupo de WhatsApp totalmente gratuito, em que eu envio conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo e que é específico para quem quer evoluir o seu negócio na medicina. Então, pelo menos 2 vezes na semana, na comunidade, nós enviamos algum vídeo, algum áudio, algum insight prático, além de, eventualmente, abrirmos para dúvidas. Então, a gente está ali, de fato, mentorando você de graça. Para quem quer evoluir, a gente está ali para servir. Então, se você é médico ou médica e quer participar da nossa comunidade, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link da descrição que a gente vai te adicionar no grupo. Aqui não, né? Na nossa clínica, o que a gente usa é muito como essa triagem. A gente chegou a testar a ela chegar quase no agendamento. Aí, como a gente tem mais médicos, tinha múltiplas variáveis, e na época a gente estava no GPT, acho que 3.1. É muito antigo. Bem antigo. Ele não dava conta do modelo. Ou ia ficar muito caro de crédito para colocar tudo que precisava ser colocado, né? Hoje já está mais fácil. Então, ela ficou como triagem, e aí a nossa secretária só fala com quem realmente tem potencial. E a gente está implementando agora, estou implementando no meu WhatsApp um sistema de gerenciamento de conversas com Cloud Code, etc. E não sou eu que estou fazendo, porque eu não sei fazer isso. Em que ele vai conseguir me dar as prioridades de resposta. Porque meu WhatsApp é frenético, então isso vai me ajudar a responder. Primeiro mentorado, segundo colaborador e por aí vai. Então só ranquear para facilitar a minha vida no ponto de vista de organização. Aí veio você quer que ela responda por você? Não quero que ela responda por mim, por enquanto eu não tenho essa segurança ainda para isso, né? Então acho que a IA entra muito bem, e você deve ter algum case que, cara, chegou lá para vocês, que tinha um consultório, tinha uma clínica, e que você implementou, por exemplo, a IA na secretária e que mudou o jogo. Tem algum case emblemático assim? Eu tenho um case de um cliente meu que é urologista, que ele é do Nordeste, e a gente estava num projeto de marketing, e esse projeto ele não decolava, né? E aí a gente sempre falava com ele, olha, eu acho que é o secretariado que não está bom, porque ela não preenche tabela, a gente não tem visibilidade nenhuma, porque quando eu faço marketing eu preciso saber se a pessoa que eu estou levando para você é uma pessoa qualificada. E aí a secretária acha que qualificada é quem chega pagando, né? Isso não é qualificado. Qualificado é aquela pessoa que chega, que entendeu aquilo que você oferece e que precisa de você, que tem condição econômica de pagar, não quer dizer que ela vai querer pagar, né? Eu posso chegar na concessionária, eu posso comprar, mas eu posso não me interessar em comprar. E a terceira coisa é estar numa região que você atende, ou poder ir geograficamente até você. E se essa pessoa ela não é qualificada, eu preciso saber o que é. Porque se a pessoa não pode pagar, é uma segmentação de público, né? Se é geolocalização, porque a pessoa não pode ir até você, já é uma outra coisa. Então, e se a pessoa não entende aquilo que você oferece, a minha mensagem está sendo passada de forma incorreta. Então, se eu não tenho esse feedback de secretária, a coisa não anda. E aí esse projeto a gente olhava o monitor, né, de custo por lead, né? E era lindo. E aí na hora que a gente ia e ele atendia plano de saúde ainda, que a gente nunca espera falhar nesses casos, né? E aí na hora que a gente falava com ele, ele falava, Pedro, não estou agendando, não está tendo agendamento. E a gente fazia cliente oculto, a secretária demorava 2, 3 horas para responder, e a gente falava com ele, cara, assim não dá para ficar. E aí eu falei, olha, quer saber de uma? Ele muito resistente a IA. Eu falei, olha, eu vou implementar para você de graça. Eu vou colocar aí, porque senão não vai dar certo. Ele não vai fazer isso para todo mundo. Tá? Ele fez uma vez porque ele estava desesperado. Para o cliente da base, né? E eu falei assim, cara, eu vou fazer para você de graça porque eu quero te mostrar o poder que um bom secretariado tem, né? E a gente saiu de coisa de 3 agendamentos para quase 45 agendamentos por mês. Então, assim, destravou de uma forma absurda. Mas naquele caso era um caso assim, era o que ele precisava, sabe? Muito claramente o que faltava era um bom atendimento. E esse é um problema muito recorrente. Eu vejo que a maior parte dos consultórios médicos, o médico não faz ideia de quantos contatos chegam, de onde vieram, por que não fecharam, qual foi o tempo médio de resposta, né? Qual é a jornada do paciente, quantos pacientes deveriam voltar esse mês de recorrência e quantos não voltaram. Então, não faz follow-up, né? Não faz follow-up. Então, a secretária tem um papel muito central no teu faturamento. Às vezes o teu faturamento está engasgado ali em 30, 40, 50 mil reais, e o que está fazendo você não chegar a 100 é a tua secretária. E você não vê isso porque você não tem controle dos dados. Então,
O médico, uma vez que ele decide ter o consultório próprio, ele precisa aceitar que ele precisa fazer a sua capacitação como empresário. Ele vai precisar olhar dado, treinar time, motivar time, né? Ele precisa saber minimamente de marketing para ele poder cobrar um time de marketing que ele vai terceirizar com qualidade, sem achismos, né? Tipo, tá ruim por quê? Né? O que é que você identificou de ruim? Porque olha meus números aqui, não existe uma falha óbvia. Então, é importante que na hora que o médico ele tome esse passo, que ele saiba que ele vai ter que se comprometer a ser uma pessoa melhor, né? A ser um empresário melhor. Tem que assumir a postura de empresário, não só de médico, né? Então, aceitar que isso vai ter que ser feito e paciência, né? Vou ter que aprender sobre vendas, mesmo que eu, numa primeira instância, o médico não quer vender, mas pelo menos para treinar alguém. Total. Não, senão a coisa não funciona. Total. E aí, olhando agora um pouco mais para o Pedro CPF, tá? Como que foi para você chegar, por exemplo, na sua família e falar, ó, galera, meu último atendimento foi ontem, meu último plantão, a partir de amanhã, Pedro de terno e empresário. Como que foi chegar neles para isso? Olha, eu vou te falar assim, minha mulher foi minha maior incentivadora, né? Então, para ela foi muito simples, porque em determinados momentos eu não acreditava tanto no negócio. Antes desse momento, né, que eu te falei, que eu estava no plantão e que teve esse caso, eu estava assim, não sei se o caminho é esse. Ela, não vai, assim, eu acho que é isso que você quer, eu vejo que isso te brilha e tudo mais. Então, para minha mulher foi uma decisão muito simples. Minha mãe, que é médica, ela já ficou aquele, não, mas fica dando um plantãozinho aí, porque vai que, né? Você pelo menos tem aquele ali garantido, faz uma residência, né? Mal não faz. E eu falava, mãe, olha, se eu for agora fazer uma residência de 2, 3 anos, eu vou jogar fora 2, 3 anos. E esse esforço que eu vou colocar numa residência empregado no meu próprio negócio, e de fato vai me trazer uma rentabilidade muito maior. Não faz sentido agora eu colocar esse esforço dentro de uma residência médica para algo que eu já sei, que pelo menos de forma primária eu não vou seguir, né? Então, eu acho que o principal foi eu aceitar que eu ia jogar fora 6 anos de faculdade Jogar fora entre aspas, né? Porque tudo que um médico quer é uma empresa de marketing que sabe o que é a medicina de fato, né? Exato. Pedrão, você estava falando da sua família, né? De falar com a sua mãe, você teve o apoio da Monique, que são pessoas próximas, mas, cara, empreender na medicina muitas vezes é solitário, né? Eu te conheci num ecossistema de empresários médicos, mas nós só nos conectamos porque a gente pagou para estar lá e porque a gente já tinha essa visão. Sim. Porque se você vai conversar com a galera que formou com você, por exemplo, a galera que formou comigo, não todos, óbvio, mas a imensa maioria está naquela rota comum, assim. O quanto que estar nos ambientes certos, com as pessoas certas, cara, virou o jogo, assim. Isso foi totalmente determinante. Enfim, me dá um pouco da sua visão sobre ambiente. Muitos dos clientes que eu conversava lá no início da empresa, eles me traziam isso, né? Tipo, Pedro, eu me sinto alienígena, sabe? Eu vou falar sobre marketing, sobre gestão com meus colegas de plantão aqui, com os meus colegas de serviço. A galera olha pra mim, tipo, velho, o que você tá falando, né? Uma coisa completamente fora. Então, eu acho que o médico que decide fazer o empreendedorismo, ele tem que estar disposto a, pelo menos no início, ele ser um pouco lobo solitário. Ele vai saber que ele não vai encontrar esse apoio, muitas vezes, do lado, né? Não conte com isso para você começar. Mas, assim que possível, encontre sua tribo. Porque eu acho que quando você está próximo de pessoas, como a gente senta, conversa, a gente fala, poxa, tem pessoas que pensam como eu, que têm visões como a minha, que me trazem ideias que eu nunca tinha pensado e que aceleram muito o meu processo de maturação. Então, se eu não tivesse nesses ambientes, certamente eu estaria uns 5, 6 anos para trás do que eu estou hoje. Então, eu acho que escolher mentores certos talvez tenha sido uma das grandes coisas que aceleram o nosso processo. A B2 ela vai fazer 4 anos, então é uma empresa jovem. Mas o tamanho que a gente tem hoje, se eu não tivesse aprendido com as pessoas que eu aprendi, certamente a gente estaria muito menor. E a gente teria cometido muito mais erro e a gente teria muito mais desperdício financeiro. Então, eu acho que isso foi essencial para a gente. E tem gente que acha que para você ter um networking, primeiro, ou que ele vai acontecer espontaneamente na padaria, eu vou estar do lado, aí o Pedrão vai chegar lá, vamos começar a falar. Cara, não acontece assim. Pode até acontecer eventualmente, mas não dá para você contar com eventualmente para que seu negócio aconteça, né? E também tem gente que acha que tem uma visão de que o universo dos negócios é chato, né? E aí a gente se conheceu tomando um vinho, batendo papo, cara, deu muita risada aquele dia, né? Então, assim, tornar leve também esses ambientes. Porque, no final das contas, o que eu sinto, tá? Óbvio que todo ambiente,
todo grupo tem pessoas que talvez não tenham as melhores das intenções, mas, cara, no final das contas, se a gente for pegar na sua imensa maioria, cara, no topo a galera se ajuda muito, né? E agrega muito. Eu fiz uma reunião com você, lembra que a gente se conheceu? Aí eu falei, cara, o Pedro sabe umas coisas que eu não sei. A gente sentou conversar, cara, você me apresentou um monte de coisa, me entregou uma solução ali, que na verdade você nem ganhou nada com aquilo, ficou quase 2 horas me explicando. E, cara, quando você precisar, você sabe que você pode contar comigo. E não por isso, porque você já podia. Porque as pessoas se ajudam mesmo no andar de cima, né? Então, cara, não precisa ser chato, não precisa ser um negócio enfadonho, não precisa você estar de blazer, não precisa nada disso. Tem que se abrir para essas possibilidades. Vai ter os amigos de churrasco e cerveja, se você quiser também. Você não tem que deixar todo mundo para trás. Na verdade, a ideia é que você vá puxando todo mundo. Tem gente que não vai querer subir, né? E tá tudo certo, que para ele tá bom. Tem gente que você vai decidir deixar para trás e que não vão ser decisões fáceis, mas você tem que estar em ambientes construtivos, né? Total. Porque se você chega e fala, cara, eu tô querendo aumentar o valor da minha consulta e tá, sei lá, R$500. Se você fala isso pro cara que nem tem consultório, eu falo, cara, você tá reclamando do quê, né? E aí a tendência é, pô, eu tô bem aqui, né? E aí eu não me forço a ir pro próximo nível, não aprendo habilidades novas, e aí você fica estagnado. E aí o cara que teve um resultado depois não consegue crescer mais, né? Então, sempre tá... Não precisa ser o pior da mesa, tá, gente? Mas sempre tá em mesas que você tem pessoas acima para te puxar. Então, eu vivo em mentorias, acho que quem dá mentoria tem que ter mentor, quem tem empresa tem que ter mentor, tá? E não precisa ser eu, pode ser qualquer um aí que te ajude no que você está buscando, mas estar num ambiente que todo mundo está buscando a mesma coisa é muito potencial. Total. Né? E eu acho que escolher o mentor certo, porque às vezes, teve uma época no Brasil que até o Porta dos Fundos fez, né, negócio de coach, todo mundo virou coach, às vezes o cara não tem sucesso, ele fica bem sucedido por ser coach. Então eu vejo que assim, procura alguém que já fez o que você quer fazer, né? Alguém que tem essa experiência, que já bateu cabeça na parede, que descobriu como executar, porque hoje tem muitos mentores médicos, não que seja um problema ele não ser médico, né? Mas ele perde uma parte da história e da estrada que você tem, né? Então, uma vez que você escolher alguém, precisa ser alguém que foi dono de clínica, que fez isso na prática, que perdeu dinheiro, que teve que demitir secretária. Não dá para você pegar uma pessoa que caiu de paraquedas nesse mercado e falar, não, agora eu vou mentorar médico, porque é um mercado rentável, né? Então, o pessoal de fora olha para o mercado médico e vê, não, o pessoal paga 30, 40, 50 mil reais, 100 mil reais uma mentoria e feliz, às vezes, dentro da medicina. Então, é importante que você procure saber da história e da estrada que essas pessoas passaram para que você também aprenda com pessoas que têm valores parecidos com os seus, porque também tem muito mentor médico que às vezes te ensina uma rota que não é a rota que você deseja para sua vida, né? Ou que você acredita que a medicina foi feita para ser executada daquela forma. Né? Não, com certeza. Tem que escolher a dedo porque é o que você falou, vai ser um guia. E é um guia que a gente às vezes contrata pensando no negócio, mas a hora que você vê, você está almoçando com o cara, a hora que você vê, está a sua família envolvida na história. Então, acho que o alinhamento de valores ele é extremamente importante, né? Até porque vai rolar uma associação de imagem. A hora que você posta que você está no evento de um mentor X, alguma perspectiva é criada daquilo ali. Né? Pode ser boa ou ruim, dependendo de quem está vendo. Né? Tem espaço para todo mundo, cada um tem as suas crenças, eu tenho as minhas, você tem as suas, do que é certo, do que é errado, mas você não pode chegar numa pessoa ou num ecossistema querendo receber algo que ele não entrega, né? Que ele não tem expertise com aquilo. Então, por exemplo, na nossa mentoria, a gente tem alguns nichos que a gente não pega ou que a gente pega muito pouco, né? E que alguns a gente tem intenção de expandir mais. Então, se pegando em áreas cirúrgicas, é algo que a gente está pegando mais firme agora, que a gente trazia menos. Mas a gente quer médico de verdade, né? Médico que sabe o que está fazendo. Cara, você não precisa ser o top 1 do Sírio, tá? Ou do Einstein. Mas que você queira fazer um bom trabalho, esteja se desenvolvendo e esteja preocupado não só em ganhar, mas em gerar valor para as pessoas também. Porque daí a coisa se sustenta, né? Senão é um castelo de cartas, qualquer ventinho derruba tudo, né? Mas legal. E aí olhando para, cara, tudo que você passou nessa sua jornada, nos desafios, você, a Monique, recentemente virou pai. Cara, olhando para a jornada médico, Pedro, médico empresário, cara, do que você se orgulha pra caramba, assim? Você olha e fala, cara, isso aqui eu me orgulho muito. Pode ser uma decisão, pode ser uma ação, enfim. Algo que te brilha o olho e fala, cara, aqui eu fui foda.
Eu acho que tem um dizer que eu gosto muito, que é vivi e morri pela minha própria espada. Eu enxerguei que esse era meu caminho, tive ajuda de forma incontestável, mas a pressão foi muito mais para eu não fazer do que para fazer. E eu falei, não, eu quero esse caminho, é o caminho que eu acredito. O pior que pode acontecer é eu voltar da plantão, né? Assim, não tem muito como dar errado, né? Então eu me orgulho em ter confiado naquilo que eu queria executar, em eu ter perseguido os meus próprios sonhos. Eu vejo que esse talvez seja a coisa que eu fico mais feliz e falo assim, poxa, tem muita gente que passa uma vida toda, e eu pego muito médico assim, que às vezes foi conduzido para uma carreira que não queria, e que ele chega às vezes com 40, 50 anos de idade e fala, puxa, velho, eu sinto que eu joguei minha carreira fora. Eu não tenho essa sensação. Hoje eu olho para minha vida e falo assim, eu estou mais longe do que eu imaginei que eu estaria, mas eu estou exatamente no caminho que eu queria, né, que eu me propus. Então, talvez essa seja a coisa que eu me sinto mais feliz. Decisão corajosa e sustentar essa decisão, né? Não, perfeito. E você não quer chegar nos 50, 60 dando plantão, né? Já não tá, né? Mas não quer ter que fazer isso. Onde você quer chegar? Qual que é o seu topo que você visualiza? Aí, obviamente, você abre o que você se sentir confortável aí. Cara, assim, eu gosto de pensar que eu tô na melhor fase da minha vida, sabe? Então, eu sempre, quando era jovem, às vezes eu assistia aqueles filmes que tinha do cara que era o cara no high school e depois que ele sai do high school o cara tem uma vida horrível, assim. E eu falava assim, puxa, eu quero sempre olhar pra trás e falar, nossa, que fase legal que eu tô. Tô curtindo o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô num momento muito bom. E eu consegui isso reiterado. Nem todos os momentos foram bons, né? Terminei a faculdade muito plantão, não vou dizer que era o melhor, mas era legal, porque eu tava trabalhando como médico pela primeira vez. Mas hoje eu sinto que eu estou no auge da minha vida até aqui e que eu acredito que as minhas escolhas agora elas são voltadas mais para comprar de volta o meu tempo. E eu conseguir ter tempo com as pessoas que são importantes para mim. E conseguir ter impacto para aqueles que confiam em mim e conseguir trazer pessoas que eu preciso e que precisam de mim para próximo, sabe? Então eu acho que eu não tenho hoje mais bem definido ou um valor financeiro ou um tamanho de empresa. Eu já tive essa fase. Hoje em dia, para mim, eu quero estar satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, eu quero ter tempo para aqueles que eu amo e isso é o que me move para frente. Assim. A perspectiva muda, né? Porque, primeiro, você teve um acontecimento maravilhoso, né? Recentemente. 2 meses? 2 meses. 2 meses aí com o Antônio, né? Uhum. Com o Antônio em casa. Então, você falou, pô, tive que pegar o avião, fiquei com o coração partido. E às vezes a gente vê o médico com aquela visão de que ele tem que encher a agenda, né? Cara, encher a agenda não é bom, tá? Hoje a minha agenda é mais cheia do que eu desejo que ela seja. Uhum. Imagino que a sua também, e a gente vai sempre trabalhando para ajustar isso. Mas, pô, o que você sente, né? Quando você vê uma agenda cheia? Cara, é uma coisa ruim. Você acorda 5, 6, 7 horas da manhã, abre sua agenda lotada até o talo, até 10 horas da noite. Cara, um dia é legal, dependendo se forem atividades motivadoras. Pô, entrou muito cliente agora, ok. Mas isso não é sustentável ao longo do tempo. Então, acho que é muito mais sobre ter a visão de que eu tenho que ter qualidade no que eu faço. Não vai ter equilíbrio sempre, né? Eventualmente você vai estar desbalanceando por um lado ou para o outro. Mas também não é para você negligenciar por períodos longos todas as áreas da sua vida só para crescer faturamento. Total. Né? Só para ter volume. Então, é focar mais em qualidade, entregar valor para as pessoas, servir. Eu gosto muito da ideia de servir mesmo quem ainda não é seu cliente, para que em algum momento talvez ele seja ou te indique. Né? Cara, tem muito mentorado que não... Muitas pessoas que a gente fala que não entram na nossa mentoria, mas que indica alguém, né? E que depois essa pessoa entra porque ele viu verdade, porque viu que eu servi, às vezes não era o momento para ele. Então, acho que é ter essa clareza, assim, de que, pô, beleza, num primeiro momento talvez você queira sair do convênio, do plantão, do PSF, depois você começa a viver do seu consultório, aí você quer encher a sua agenda, aí você enche a agenda, você vê que não é bem aquilo, você quer voltar para trás, vão aumentar ticket, vão aumentar a valorização. Agora não quero só atender, quero ser um multiempresário. Tem gente que segue por esse caminho, tem gente que não segue. Então, acho que cada um tem a sua autonomia e o discernimento de olhar para a própria vida e falar, cara, quem sou eu e o que me deixaria feliz? Não pela régua do outro, mas pela minha própria régua, né? Então, acho que você está fazendo isso com uma maestria aí. Sim. E eu acho que tem coerência, né? Porque, assim, por exemplo, hoje, a coisa mais importante para mim é minha família. Não faz sentido eu trabalhar 12 horas por dia.
né? A não ser que fosse um momento necessário para que eu conseguisse ter mais tempo com eles no futuro. Então, às vezes, hoje, eu já estou tomando a escolha de abrir mão de rentabilidade para eu estar com minha família. Eu estou sendo coerente com aquilo que eu me propus. Então, se para mim essa é a coisa mais importante, eu preciso seguir no caminho para isso, né? Então, não adianta agora eu querer comprar Porsche, né? Trocar de casa, assim. Eu acho que tem que ser tudo dentro daquilo que você desenhou inicialmente. E por isso que é tão importante você saber o que é que te move. Para você poder chegar no local onde você se predispôs inicialmente. Não é incomum a gente pegar um médico que formou e entrou no sobreaviso, que ele nem queria, e aí eventualmente o chefe saiu, chamou ele para ser chefe. Na hora que ele olha, ele está com 50, ele é chefe de um serviço que ele não gostava, numa cidade longe de onde ele queria morar, e aí ele olha às vezes para aquilo tudo e fala, nossa, eu sinto que eu não construí aquilo que eu gostaria. Então eu sempre tive claro o que é que eu queria, que era tempo e qualidade de vida, e as minhas decisões de negócios, elas foram sempre nesse sentido. E durante muito tempo eu tive que abrir mão de rentabilidade para eu conseguir construir isso, né? Então hoje eu tenho uma empresa que ela depende do meu tempo, claro, mas depende menos do que um consultório particular, bem menos do que um consultório particular, e eu consigo ter uma rentabilidade mesmo estando aqui ou estando viajando e tudo mais, né? Mas isso foi construído ao longo dos anos e eu tive que abrir mão de muita coisa para chegar nesse espaço, né? Sim, sim. Não é imediato também, não dá para você sair do consultório e já ter uma rentabilidade alta, você tem que entender que tem um caminho para isso, né? Não, com certeza. Com certeza. E assim, a gente ter a visão de que, cara, constrói seu caminho, né? Esse é o melhor, porque é o que você falou, a hora que você vê, você está fazendo um monte de coisa para os outros, né? Eu tô lendo um livro agora, que já era para eu ter lido faz tempo, inclusive, que se chama Essencialismo, né? E, cara, o quanto de decisões que a gente pode decidir pela gente, a gente decide pelos outros, por pressão social, porque eu acho que tem que ser feito, e que, na verdade, só está piorando sua qualidade de vida, né? Nem toda boa oportunidade é pertinente para você, para o que você quer. Porque eu imagino que deve bater na sua porta direto, assim como bate na minha. Vamos abrir um negócio, vamos fazer uma sociedade. Cara, mas tem coisa que é bom em um aspecto, mas não é pertinente para o que você tá buscando, né? E outras coisas, às vezes, financeiramente não são tão rentáveis, você não vislumbra muita coisa, mas te preenche com propósito, te preenche com potencial de crescimento lá na frente. Então, a gente tem que entender no nosso próprio modus operandi e seguindo da maneira que a gente acredita, né? E aí, já caminhando aí para as últimas perguntas, Pedrão, cara, se você tivesse que dar um conselho para o Pedro de 5 anos atrás, ou melhor, o Pedro que começou a faculdade lá atrás, que primeiro dia de faculdade, bicho, calouro, qual conselho você daria se tivesse que escolher um? Boa pergunta. Eu acho que ter tenacidade nas coisas que eu estava executando. Então, escolher um caminho e seguir nesse caminho durante tempo suficiente. Eu vi muitos colegas ao longo da faculdade, durante um tempo eu fiquei nisso também, acho que até por um quê de TDAH, né? De querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E de, às vezes, eu não evoluir muito porque eu quero isso e aquilo e outro e eu acabo não indo para lugar nenhum. Então, eu quero isso, segue nesse caminho, vai até o final. Por mais que ele não seja o melhor caminho, você adquire uma série de habilidades profundas em uma determinada área que depois isso aqui vai ser útil de alguma forma, sabe? Mesmo que eu tive empresas que deram certo, outras que não, né? A gente não chegou a abordar isso, mas tiveram empresas que a gente fechou, mas que me ensinaram muita coisa. Ou me ensinou sobre quadro societário, ou me ensinou sobre processo de investimento, ou sobre valuation de negócio. Então, eu tive várias empresas, eu diria que 50% deram certo, 50% não, e aquelas que deram certo pagam pelas outras que deram errado e eu consegui cortar cedo, né? Então, eu acredito que esse é um caminho bem importante, assim, de você, eu diria, para seguir no caminho que eu estava, só que ser um pouco mais focado naquilo que eu estava executando. E ter inteligência emocional para falar, sim, cara, porque uma coisa é você olhar para algo que não está funcionando, que você já viu que não vai dar certo, e você insistir, né? E outra coisa é você estar ali sendo resiliente. E as pessoas, elas não querem desistir de nada, mas tem coisa que você tem que desistir. Sim. Não porque você é fraco, mas porque não vai dar certo. Não está valendo a pena, não está fazendo sentido, né? Então, é ter essa inteligência emocional de poder chegar num papo desse e falar, cara, metade deu errado, mas as que deram certo valeram muito a pena, né? Antes de irmos para a nossa recomendação de livros e para a nossa pergunta final, eu tenho um recado rápido para você. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já tomou grandes decisões a partir do que você ouviu. Se você percebeu que chegou a hora de estruturar o seu negócio na medicina,
um negócio mais escalável, mais lucrativo, para você conquistar mais valorização e autonomia. E quer saber sobre como a Apex, o nosso programa de mentoria totalmente personalizado, que visa acelerar os seus resultados, pode te ajudar nessa jornada? Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link da descrição, que a nossa equipe vai analisar o seu caso de forma totalmente individualizada e entender como a gente pode te ajudar na conquista dos seus objetivos. Pedrão, cara, a gente tem um quadro aqui no podcast, que é o quadro em que a gente presenteia o nosso convidado com um livro. Tá? Um livro com dedicatória. Não sei se você já leu ou não. Se já leu, entrega para alguém ler ou fica com o que está assinado pela gente, doa o outro para alguém, tá? Mas eu queria te dar um livro que eu escolhi a dedo, que é um livro, deixa eu até pegar ele aqui para te entregar, que é A Coragem de Não Agradar, né? Já leu? Nunca li. Não, aí, ó. Se ele mentiu, tá tudo bem também. Mas, pô, na sua jornada, lidando com tantos funcionários, com tantas pessoas no seu caminho, cara, você com certeza teve que falar e vai ter que falar muitos nãos. E para pessoas, às vezes, importantes e que você gostaria de agradar, mas às custas, às vezes, da sua família, do seu tempo, né, da sua vida. Então, acho que é um livro que pode agregar bastante aí. Fica a dica de leitura. Na verdade, a gente faz isso ao vivo justamente para indicar para quem está ouvindo também um livro bem legal para acrescentar nesse sentido. Muito obrigado. Vou ler com certeza, eu adoro ler. Acho que uma das coisas que aceleraram muito o meu processo também foi buscar na literatura atalhos, né? Entre aspas, atalhos. Tem um livro muito bom, se eu posso fazer a indicação, né? Por favor. Que o título é péssimo e parece ser um super chinfrim, que é um de Tim Ferriss, que é Trabalhe 4 horas por semana. O título parece ser uma porcaria, o livro, né? Que vai te ensinar a ficar totalmente delegado, mas ele te fala muito sobre você comprar de volta tempo. Então, olha, tem uma atividade que você pode delegar para alguém, olha quanto vale a tua hora clínica, e se tua hora clínica é superior àquilo que você está empregando, né? Você vai gastar 10 horas por mês naquilo, talvez valha a pena você delegar para outra pessoa fazer. E isso me ajudou muito a talvez ter o tempo que eu tenho hoje, de uma forma mais tranquila, do tipo, olha, não, esse tempo aqui eu vou pensar, tô com minha família, mas tô pensando no negócio, que a cabeça não para nunca, né? Então esse é um mal de empresário, geralmente você tá na academia, você tá pensando no negócio, você tá numa viagem, você tá pensando no negócio, né? O empresário e a pessoa física é a mesma pessoa, né? Exato. Mas livre espaço para eu poder não só sobreviver, né? Aquele nosso, só quero chegar no final do dia para... como é que eu faço esse processo aqui ser mais interessante? Como é que eu levo o meu cliente ao sucesso mais fácil? E você precisa ter a cabeça fresca para pensar nisso, né? Então, é um livro muito bom que fala sobre essa questão de comprar o tempo de volta, né? Cara, eu comecei a ler, mas eu não terminei esse aí, mas eu vou voltar nele. Ele começa mal, e depois ele fica bom. Mas é o TDAH que às vezes fica pela metade mesmo, tá? Então faz parte. Pedrão, antes da gente dar a nossa última pergunta, que é uma pergunta de ouro que a gente tem aqui no podcast, queria que você falasse como que o pessoal pode encontrar a B2Med, quem ouviu você e teve interesse em conhecer mais o seu trabalho, quais são as redes, enfim, contato, como que fica melhor para te acharem? Boa. Vocês podem encontrar a gente no B2MedBR, né, que é o nosso Insta. Lá a gente posta muita coisa a respeito de marketing médico. Acaba sendo um canal que os médicos não gostam muito, geralmente o Instagram, né, de acompanhar por ser um conteúdo mais institucional. Mas tem o meu Instagram pessoal, que é o Pedro M. Doria, e tem o nosso canal no YouTube. Talvez esse seja o primeiro passo para o médico que quer entender um pouco mais sobre marketing médico. A gente entrega o ouro lá mesmo. Então eu falo sobre gestão de conta, gerenciamento de verba, LTV, processo comercial. Se você pegar tudo que tem lá no YouTube, dá uma mentoria, sabe, sobre marketing médico. Isso daqui é um pouco mais organizado, né? Aí você vai ter que também procurar e seguir a linha certinho. Mas eu acho que é um canal para que quem quer aprender a ter um consultório mais rentável, entender como é marketing, como fazer de uma forma adequada, é uma ferramenta que eu acredito, me orgulho porque foi eu que fiz, né? Então, me orgulho, eu acho que hoje o nosso YouTube ele tá muito bem organizado. E como que é o nome do canal? B2Med, acho que é B2Med, normal. Marketing médico, né? Só não lembra. Mas não, se pesquisar marketing médico, a gente é o primeiro que aparece. A gente deixa na descrição, gente, tá? E aí a nossa pergunta de ouro agora. O que diferencia, na sua visão, um médico comum de um médico de negócios? Visão. Acho que é visão. Você ter a capacidade de olhar para um problema e você encontrar uma solução para aquilo. Então, enquanto eu tinha colegas de plantão reclamando do mercado médico, eu olhava para aquilo e falava, não precisa ser assim, né?
qual é o caminho para não ser assim? E aí que deu a ideia de ligar para o Daniel, que aí começa a empresa toda. Então, é a capacidade de enxergar no problema uma oportunidade. Às vezes eu rezo por sabedoria, né? E na hora que eu rezo por sabedoria, aparece um monte de problema na minha vida. Porque eu preciso enfrentar desafios para ser mais sábio. Não existe sabedoria de graça, né? Então, às vezes eu até não rezo tanto por sabedoria quando tem muito problema, né? Engatilhado um no outro. Mas eu acho que, assim, você se colocar em situações difíceis, você identificar que essas situações difíceis elas vão te tornar mais resiliente, você vai expandir tua zona de conforto. Então, às vezes fazer uma viagem sozinho que você nunca fez, né? Você ir no restaurante e comer sozinho, isso para mim é uma experiência super é desconfortável, né? Você sentar numa mesa e comer sozinho, mas aquilo ali é um momento de você parar, pensar e, né? e expandir um pouco tua zona de conforto. Então, eu acho que enxergar soluções nos problemas, deixar de reclamar de problemas e começar a procurar soluções e entender que se aquilo dói em você, dói nos outros. E se dói nos outros, provavelmente eles estão dispostos a pagar para resolver, né? E aí você começa um negócio a partir daí. Não se apaixonando demais pelas suas ideias também, né? Porque às vezes você tem uma ideia muito mirabolante, você se apaixona por ela, mas ninguém está disposto a comprar, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso. Tentar encontrar a solução de todo mundo vem problema. Acho que para mim isso que diferencia. Perfeito, meu querido. Pedrão, muito obrigado. Cara, papo sensacional. Acredito que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, seja no YouTube, no Spotify, para você acompanhar mais episódios como esse. Pedrão deve voltar em algum momento aqui para bater um papo novamente com a gente. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo episódio.